Agora nós vamos falar sobre um tema que requer muita atenção e cuidado: o acidente vascular cerebral, mais conhecido como o AVC. Essa condição é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, e seus impactos podem ser devastadores se não forem identificados e tratados rapidamente. E para nos ajudar a entender melhor o que é o AVC, como preveni-lo e quais os tratamentos disponíveis, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Layara Merrana, neurocirurgiã do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Gabriele, tudo bem? Hoje nós vamos falar de AVC, que nós estamos no mês do AVC, que é uma doença extremamente prevalente não só no Brasil, mas como também no mundo. Então vamos começar explicando para o pessoal de casa, doutora, o que é o AVC de fato. A gente conhece, né, por AVC, mas é o acidente cerebral vascular, perdão. Mas explica para a gente um pouquinho mais do que é esse tipo de... uma doença, um caso, como que ele é? Então, assim, a sigla, né, AVC, quer dizer acidente vascular cerebral. O que é o AVC? Ele é quando ocorre a obstrução do fluxo sanguíneo em algum vaso do cérebro, chamamos de artéria. E essa área que sofreu, essa região do cérebro, ela morre. O AVC nada mais é do que o infarto cerebral, a morte dos neurônios por falta de suprimento sanguíneo na região. Olha só, então a gente não tem, talvez assim, não tenha o conhecimento de fato sobre o grau de seriedade do AVC, a gente muito popularmente conhecido, mas as pessoas não entendem de fato o que acontece. E doutora, quais são os principais sintomas, então, de um acidente vascular cerebral? Os principais sintomas dele a pessoa tem dificuldade de falar, ou ela tem dificuldade de entender o que está falando. Nós chamamos isso de afasia. Você dá um comando simples e a pessoa parece que está confusa, ela não obedece esse comando. Pode se manifestar também com a boca torta, né, ou disartria, a fala enrolada, e também pode se manifestar com perda de força em um lado do corpo. Certo. Desculpa, perdão, pode complementar? Tem até um mnemônico, né, que chamamos teste SAMU, em que as letras querem dizer: S quer dizer sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Se a pessoa sorrir, veja, a boca está torta. O A, abraço. Peça para a pessoa levantar os braços como se fosse dar um abraço. Ela tem fraqueza em um braço, tem dificuldade de levantar, ou o braço não se mexe. O M, de música. Peça para a pessoa cantar uma música ou falar uma frase. Ela não consegue falar, ela não compreendeu que você deu o comando para ela falar. E o U de urgência. Se ela apresentar um ou mais desses sintomas, liga para o serviço do SAMU porque ela está tendo um AVC. Ou procura um centro de atendimento. É um teste fácil que SAMU tem o trocadilho da palavra ligue para o SAMU e SAMU para você lembrar na hora se a pessoa está tendo AVC. Normalmente isso é súbito, a pessoa está sentada conversando, de repente ela para de falar. A pessoa está sentada vendo TV ou se alimentando, de repente acontece. O AVC ele é súbito, porque de repente o vaso entope. Justamente, essa é uma questão muito importante, porque a gente fala sobre essa questão dos sintomas, mas não são sintomas que aparecem antes, né, doutora? Ele é essa coisa emergencial. Então, a pessoa já precisa buscar ajuda já de imediato. Quais, então, são as diferenças? Porque existe uma diferença entre os AVCs, né, doutora? Eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho mais pra gente, de forma geral, esses diferentes tipos que existem, por favor. Então, são assim, os dois principais tipos de AVC. O AVC hemorrágico, que corresponde a cerca de 20% dos casos, e o mais comum, que é o AVC isquêmico. O AVC isquêmico é esse que entope o vaso. Ou um trombo, ou um êmbolo. O êmbolo é um trombo que corre pelo corpo e para no vaso. É um coágulo. Ambos são um coágulo que vão e entope o vaso e, de repente, o paciente apresenta os sintomas. Esse é o AVC isquêmico, responsável por 80% a 85% dos casos. E o AVC hemorrágico é quando um vaso rompe. Rompe e derrama sangue no cérebro, que muitas vezes dá o mesmo sintoma do AVC isquêmico. Certo, doutora. Então, são dois tipos diferentes, mas para a gente falar sobre os tratamentos, acredito que os tratamentos são diferentes também para ambos os casos, mas no caso do paciente que ele apresentou esses sintomas,
quanto tempo esse paciente precisa ser atendido? Tem uma questão, né, essa questão da urgência, então ele precisa se deslocar para o hospital ou ter, então, o suporte do SAMU. Como que é esse protocolo e esse procedimento para o atendimento de um paciente com um AVC, doutora? O AVC, o isquêmico principalmente, ele é uma urgência. Quanto antes o paciente chegar no serviço, num centro de AVC, que é o que nós chamamos, que são lugares preparados para atender pacientes com AVC, antes ele pode ser submetido ao tratamento. Qual tratamento? É claro, existem critérios médicos que a gente avalia se o paciente tem ou não esses critérios. Mas o tratamento existem dois principais, que é o trombolítico, que é uma medicação que nós fazemos para poder dissolver o coágulo que entupiu o vaso. Normalmente a gente tem até 4h30 para fazer. Passado disso já não tem mais indicação de fazer, porque os riscos acabam sendo maior que o benefício. E a trombectomia mecânica, que é quando você faz um cateterismo cerebral e você vai lá e remove mecanicamente esse coágulo. Normalmente, a trombectomia mecânica vai até 6 horas. Existem alguns centros que fazem mais, mas comumente é até 6 horas após o início do sintoma. O paciente apresentou o sintoma, que nós chamamos de icto, a partir daí conta o tempo. Por isso, ele tem que procurar o quanto antes o atendimento. Quanto antes ele procurar, antes ele vai se enquadrar nesses tratamentos e melhor vai ser a viabilidade do cérebro dele. Ele vai ter chance de recuperar essa sequela. Certo, nós falamos agora sobre o tratamento, mas eu acho que é muito importante a gente voltar um pouquinho antes para falar sobre o diagnóstico, né, doutora? Eu acabei passando na frente, mas o diagnóstico é fundamental. É feito exames? Como é dado o diagnóstico, então, para esse paciente que chega com esses sintomas? Além desse avaliação em casa que a pessoa pode ter, mas então no hospital. Então, assim, a história faz parte do nosso diagnóstico. O diagnóstico ele é composto pela história clínica, alguém vai contar. Por exemplo, o paciente estava se alimentando e de repente ele parou de falar. De repente teve queda do braço, né? A família conta para a gente saber exatamente o horário que foi. E quando chega no serviço de atendimento, nós avaliamos ele, aplicamos uma escala clínica, vê que ele se enquadra nessa escala clínica, qual é a alteração neurológica, o déficit neurológico que ele apresenta e fazemos a tomografia. Por que a tomografia? Para descartar se é hemorrágico ou isquêmico. Normalmente o AVC isquêmico, nessas primeiras horas, a tomografia é normal. E o AVC hemorrágico não. Na hora que sangra a gente já vê, né? E se a gente tem dúvida em alguns casos menores, ainda partimos para a ressonância. Certo, então tem todo esse apoio, então, amparado das tecnologias, né, dos exames para poder dar esse diagnóstico preciso e, de fato, tratar esse paciente. Doutora, falando sobre a questão dos pacientes e dos fatores de riscos, comorbidades, existem fatores que predispõem pessoas a ter o AVC ou ela é uma situação que pode acometer qualquer pessoa? Então, assim, existem fatores de risco, sim, claro, pode acometer qualquer pessoa, mas quem tem os fatores de risco tem maior chance de ter um AVC. Sim. Quais são esses? Existem os fatores de risco em que não se pode modificar, que é idade avançada, quanto mais velho você é, maior a chance de ter um AVC, história familiar de AVC, o fato de ter tido um AVC prévio já aumenta a sua chance de ter um novo AVC. Alterações da coagulação do sangue, história de ter trombofilia familiar, isso também aumenta a chance. O sexo masculino, o AVC ele é mais prevalente em homens do que em mulheres. E existem os fatores de risco modificáveis, que esses sim, você pode intervir para reduzir a sua chance de ter o AVC. Quais são eles? Tabagismo, etilismo, que é o uso de bebida alcoólica, a hipertensão arterial sistêmica, que é o vulgo pressão alta, dislipidemia, que é o colesterol elevado, diabetes e doenças cardíacas, principalmente a arritmia. Essas, sim, você pode estar se prevenindo para reduzir o risco de ter AVC. Além disso, a obesidade também se enquadra como sendo um fator de risco e o sedentarismo. Fazer atividade física, perder peso, ter uma alimentação saudável reduz o seu risco de ter AVC. E, doutora, falando um pouco mais sobre essa questão dos pacientes, a gente percebe que há um certo medo, um receio da população justamente quanto a esse assunto de AVC e
porque teve um conhecido que teve e tudo mais. Ele deixa sequelas, doutora? Esse paciente que teve um AVC, ele volta a ter uma atividade, uma qualidade de vida tranquila? Ou tem fatores que interferem nessa recuperação do paciente? Então, assim, infelizmente o AVC, a maioria deixa sequela. Tanto é que é uma das principais causas de incapacidade no país, né? E a sequela depende de como foi manejado. Esse paciente conseguiu chegar o mais precoce possível, ele passou por algumas das terapias de reperfusão, ou a trombectomia mecânica, ou o uso do agente trombolítico para dissolver o coágulo, ou retirar o coágulo. Se ele passou por uma dessas terapias, ele tem uma chance maior de se recuperar a curto e longo prazo. Agora não, esse paciente não passou por nenhuma dessas terapias. Ele perdeu essa janela que nós chamamos. Então a chance dele recuperar é muito menor. E também depende do tipo de déficit neurológico. Se o paciente apresenta o déficit completo, por exemplo, ele está sem falar e ele não mexe uma metade do corpo, a chance desse paciente recuperar, mesmo parcial, é muito pequena. Agora, se esse paciente ele tem algum grau de força não funcional no momento, ele fala alguma coisa, ele entende o que você fala, esse paciente, se ele fizer a reabilitação a longo prazo, ele tem chance de recuperar e ter pelo menos um grau de força funcional, para dar pelo menos uma autonomia dentro de casa, conseguir se alimentar sozinho, fazer as atividades básicas sozinho. Então, assim, depende de cada caso a recuperação, do quão o AVC afetou ele, do tamanho da área do cérebro que o AVC pegou e se ele foi submetido ou não a essa terapia inicial. A doutora falou uma informação muito importante, eu acho que é uma dúvida talvez que outras pessoas tenham, é que a gente cita justamente essa questão de metade do corpo. Pode acontecer de o corpo todo desse paciente perder a movimentação durante um AVC, ou ele de fato acontece e acomete um lado ou outro lado do corpo? Pode acontecer. É bem mais raro isso acontecer, mas pode. São quando os AVCs acontecem no tronco cerebral. Certo. Quando o paciente perde toda a movimentação do corpo, normalmente esse paciente entra em coma. Porque o tronco cerebral, ele é vital para a nossa sobrevivência. Então, o paciente que tem um AVC de tronco, dificilmente é um paciente que sobrevive. Né? Porque ele morre normalmente de outras alterações, como as infecções, porque o paciente fica em coma, acamado. Então, é mais difícil de ter esse AVC e quando tem também é mais difícil desse paciente sobreviver. Mas é uma sequela que deixa, sem mexer o corpo, mas também em coma. Isso é interessante. E, doutora, falando um pouquinho mais, a doutora citou sobre a questão do procedimento cirúrgico que é feito para fazer essa remoção desse coágulo, e como é esse procedimento e como o paciente, os familiares podem esperar que seja a realização desse procedimento? Porque quando a gente fala de um procedimento cirúrgico invasivo, surge essa preocupação, esse receio, mas de modo geral, o que a doutora poderia orientar essas pessoas? É assim, o procedimento não é uma cirurgia convencional. É um procedimento endovascular. Se faz numa sala de hemodinâmica, na mesma sala que se faz o cateterismo cardíaco, né? Acho que bastante gente já está familiarizado com o que é, né? Então, se faz uma punção aqui na região da virilha, normalmente, se sobe um catéter até a cabeça para ir remover esse coágulo e puxar ele e retirar. A única incisão, corte que o paciente vai ter é nessa região, e se faz nesse centro endovascular por um neurocirurgião endovascular capacitado para isso, não é qualquer neurocirurgião que faz isso também, né? Então, e depois o paciente tem a recuperação normalmente em UTI, como qualquer outro procedimento. Mas é uma cirurgia menos invasiva do que uma cirurgia convencional, mas não deixa de ser um procedimento invasivo. Tem os riscos igual, como o risco de sangrar, entre outros riscos.
Certo, mas ainda assim é um tratamento indicado quando o paciente necessita, né, doutora? Exato. Quando ele tem os critérios, ele chega dentro do tempo hábil para conseguir fazer isso daí. Perfeito. A doutora comentou também sobre a questão dessa reabilitação dos pacientes, de como é o processo de recuperação, e acredito que é muito importante, é um trabalho multidisciplinar nesse caso, né, doutora? Esse paciente, ele precisa do acompanhamento fisioterapeuta, de outras áreas. Então, eu gostaria que a doutora destacasse a importância desse acompanhamento com o neurocirurgião e também com as demais áreas para essa recuperação ainda melhor desse paciente, dentro do possível. Então, assim, o paciente que tem um déficit neurológico instalado pós-AVC, ele saiu do hospital com alterações neurológicas. Esse paciente precisa fazer fisioterapia, porque a maioria das alterações são motoras, né? Nos braços, nas pernas, ou fraqueza, ou não movimenta um deles. Então, a fisioterapia é crucial não só para manter a musculatura ativa, quanto para conseguir reabilitar, fazer com que o paciente ganhe alguma força para aquilo seja funcional. Igual eu falei, por exemplo, levar um garfo à boca, não precisar que alguém dê a comida a ele. Se esse paciente sai com dificuldade de falar, ele tem que fazer fonoterapia, para ele ir treinando, para ajudar. Se ele tem dificuldade de deglutir, também tem que fazer fonoterapia. Então, é todo um complemento que muitas vezes pode não resolver, mas pode dar qualidade de vida dentro da limitação que o paciente tem. Por exemplo, a fisioterapia, se ele não tiver, ele pode ficar com uma atrofia muscular importante, que a gente chama de espasticidade, e isso causa dor. Causa dor que às vezes nem alguns remédios não resolvem, pela falta da fisioterapia, além de atrofiar o membro que antes estava fraco. Certo, então é importante, de fato, esse acompanhamento multidisciplinar. E acredito que outro fator importante, doutora, é a questão psicológica e emocional também desse paciente, né? Porque além dele ter passado por um momento ali de delicadeza, um momento delicado, ele precisa desse acompanhamento pós, então precisa desse suporte tanto familiar quanto social para trazer esse paciente de volta a ter uma qualidade de vida. E como é no consultório para a doutora acompanhar esses pacientes e trazer de volta esse paciente de volta a ter uma rotina e tudo mais? A consulta é principalmente para a gente controlar os fatores de risco, né? Porque o paciente que teve AVC por pressão alta, ele continua tendo a pressão alta. Então, ele tem que controlar esse fator de risco, por exemplo. Além de a gente ver se esse paciente está tendo essa espasticidade que eu falei ou não. E para a gente também estimular o paciente a continuar a fazer as terapias, porque não é baixo o índice de depressão em paciente pós-AVC. Os pacientes que mantêm o nível de consciência, muitas vezes eram pacientes que antes eram ativos, paciente que trabalhava, tinha uma vida normal. Muitos falam, doutor, ele nunca teve nada. Ou seja, numa pressão alta que não era diagnosticada, um diabetes que não era diagnosticado, um problema cardíaco, uma arritmia que não tinha um diagnóstico, e de repente esse paciente tem um AVC, tem uma sequela, e se vê dependente de cuidado de outras pessoas. Então, assim, aí no consultório a gente tenta manejar esse humor também, a questão de se esse paciente está depressivo, se ele tiver, muitas vezes a gente avalia se precisa ou não da ajuda do psiquiatra, da ajuda do psicólogo também, e a gente conversa, né, estimula o paciente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a reabilitação é para o resto da vida. O paciente, ele ganhou alguma força funcional, alguma funcionalidade, mas se ele parar a reabilitação, entenda por reabilitação, fisioterapia, fonoterapia, psicologia, ele perde o que ele ganhou. Então, também serve para isso a consulta, para a gente estimular o paciente a continuar. É um trabalho constante, né? Ele precisa dessa constância para que fique tudo bem e consiga retornar às atividades dentro do possível. Doutora, falando sobre os avanços, porque é uma área muito importante, então como a doutora destacou e a gente percebe a grandiosidade dessa área da neurocirurgia, como têm sido os avanços tecnológicos, então, para os tratamentos do AVC e como o São Lucas tem se preparado também para dar esse suporte para os pacientes, não só de Cascavel, mas de toda a nossa região oeste do Paraná. Então, o principal avanço tecnológico é a trombectomia mecânica, né? Alguns anos atrás, a gente nem tinha ela no interior, era coisa dos grandes centros, é um tratamento que tem o seu custo. E
Hoje, atualmente, esse avanço está aqui no São Lucas. Temos neurocirurgião endovascular em Cascavel, temos quem faz a trombectomia mecânica aqui no Hospital São Lucas, que ele se configura, de certa forma, como um centro especializado em AVC. Então, digamos, não perdemos muito para os centros de Curitiba ou São Paulo nesse quesito de tecnologia. Perfeito. E é muito importante não só as tecnologias, mas também ter um corpo clínico preparado, justamente, né, doutora, para atender esses pacientes que chegam na emergência, que chegam, então, para fazer o acompanhamento posteriormente. E a doutora é uma das nossas médicas que estão à disposição, a doutora tem total qualificação para cuidar dos pacientes. E continuando, eu gostaria que a doutora reforçasse a importância, então, do conhecimento para as pessoas, né? Porque justamente um dos trabalhos que a gente faz aqui no São Lucas 24 Horas é destacar e levar informação para o pessoal de casa, para que em caso de um desses sintomas, eles já saibam como agir. Eu gostaria que a doutora destacasse novamente a importância de estar atento, não só a si mesmo, mas também quanto aos familiares, tem idosos em casa, né, doutora? Ficar atento para que tenha o tratamento mais precoce e o mais rápido possível. Então, assim, o principal é lembrar do mnemônico SAMU. Porque na hora que o familiar está tendo um AVC, às vezes as pessoas ficam nervosas, elas esquecem de várias coisas, né? Então, lembrar que peça para ela sorrir, peça para levantar os braços, o A de abraço, o S de sorriso, peça para ela cantar uma música, falar. Se não estiver conseguindo fazer nada disso, lembrar do U de urgência, ou traga para o centro de referência, ou liga para o SAMU. E o quanto antes tomar essa providência, melhor. Perfeito. Então, acho que é muito importante a gente continuamente reforçar a importância, e agora, como a doutora disse, é o mês de outubro, o mês de conscientização. E, doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora, então, falasse um pouco mais sobre essa questão para esses pacientes que já tiveram também uma situação assim, que no final ele tem tratamento, ele vai voltar dentro do possível, e que nós precisamos entender também, os familiares e toda a nossa comunidade, como ajudar e auxiliar esses pacientes, né? Então, acredito que é uma mensagem tanto para quem já passou por uma situação parecida ou que tem um familiar que já passou por isso, para que a gente entenda como lidar com eles também. Então, assim, a principal mensagem que a população tem que ter é que tempo é cérebro. Então, quanto antes você conseguir vir para um centro na suspeita de um AVC, antes esse paciente vai ser submetido a um tratamento, esse paciente maior vai ser a chance dele recuperar. Porque quando ele infarta, ao redor da área infartada tem uma área que chamamos de penumbra, que é uma área que tem potencial viável. Por isso que tem que ser ágil na hora de pedir ajuda na suspeita de um AVC. Mesmo que tenha dúvida, eu não sei se é um AVC, ligue. É melhor chegar aqui e a gente falar, não é ótimo, do que deixar um AVC perder o tempo, que é a janela que nós chamamos de tratamento, né? Então, a partir do momento que o paciente foi submetido ao tratamento, melhorou completamente? Ótimo. Não melhorou ou melhorou parcialmente, aí toda a família vai ter que se readequar para receber esse paciente em casa. A casa vai ter que estar adaptada para o paciente, vai ter que ter um cuidador, porque muitas vezes esse paciente precisa pelo menos de cuidados parciais. Vai ter todo um rearranjo da estrutura socioeconômica dentro de casa, da estrutura familiar. Então, e também acolher esse paciente, porque Justamente. esse paciente, ele é quem mais sofre. Ele sofre porque são pacientes que até então não tinham nada, muitas vezes, e de repente dependem de cuidado de terceiros, né? Então, vai ter que perceber se ele está mais entristecido, se ele não está com vontade de fazer as coisas, não está querendo comer, perdeu aquele gosto pela vida, tem que pensar em sintomas depressivos, tem que estimular esse paciente a fazer a reabilitação, porque o AVC não é o fim da linha, né? O AVC é uma forma de incapacidade parcial ou total, mas que muitas vezes você se reabilita e você consegue conviver com isso. Então, tudo depende, claro, de cada caso, mas o apoio social, o apoio familiar, principalmente,
conta muito em como esse paciente vai fazer a reabilitação depois. O estímulo familiar desse paciente é muito importante. Faz parte do tratamento esse acolhimento, né, doutora? Exato. Acredito que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas. A doutora gostaria de complementar, mas algum momento que a gente não explicou para o pessoal de casa? Acredito que tenhamos conseguido passar todas as informações. Então, o mais importante, eu friso novamente, tempo é cérebro, né? Então, reconhecer, você ter informação, temos a internet de fácil acesso, você ter esse conhecimento dos principais sintomas do AVC e procurar o atendimento o mais precoce possível é o que faz a diferença lá na frente no que dizemos a respeito de sequelas, né? Perfeito. Muito obrigada, doutora, pela participação no São Lucas 24 Horas. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Fico sempre o convite para voltar novamente. Eu quem agradeço. Muito obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!